Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre Bíblias. Eu tinha feito um vídeo aqui no YouTube falando sobre a NVI 23 em 1 Coríntios, no capítulo 7. E lá eu fiz um comentário e eu fui estudar. Por isso que a importância de você estudar e você não ler o capítulo da Bíblia lendo com pressa, ligeiro, né? Porque você passa por cima de muitas coisas ali, você não vai ter aquele entendimento. E eu tô aqui com a Bíblia NVI 23, tá? Essa aqui é a 23, só a capa que mudou. E aqui, ó, no capítulo 7, dá uma olhada pra você ver, capítulo 7. E aqui no capítulo 7 está escrito assim, ó, preste atenção. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês me escreveram, é bom que o homem não tenha relações sexuais com a sua esposa. Que coisa estranha. Quanto às coisas que me escreveste, não é bom que o homem não tenha relações sexuais com a sua esposa. Sou uma palavra muito assim, meio esquisita, meio estranha, no caso, quando você lê assim. E eu fiquei pensando, falei, não, rapaz, essa Bíblia NVI 23 aí é uma versão, pelo amor de Deus, ela é uma versão muito ruim, porque olha o que colocaram aqui. Eu até falo isso no vídeo aqui. E eu fui analisar, fui estudar um pouco sobre isso aqui, e eu descobri uma coisa muito interessante, por isso que você tem que ler com cuidado. E no versículo 2 diz assim: Digo, digo por causa da imoralidade sexual. Olha, ele diz, digo por causa da imoralidade sexual. Cada homem deve ter relação sexual com a sua própria esposa e cada esposa com seu próprio marido. Você entendeu? Por que é que está assim aqui? Cada um, quanto aos assuntos aos quais vocês me escreveram, é bom que o homem tenha relações sexuais com a sua própria esposa. Digo isso por causa da imoralidade sexual. Cada homem, entenda, cada homem deve ter relação sexual com a sua própria esposa e a esposa com o próprio marido. Você já pegou? Você já entendeu? Por que isso? Aparente, parece algo contraditório. Mas aqui está explicando aqui, irmãos, aqui está explicando assim, ó, que a igreja de Corinto, os irmãos que lê a Bíblia sabem que a igreja de Corinto era uma igreja problemática. Você sabe que Paulo escreveu ali, só descendo a lenha ali na igreja de Corinto, porque ela é uma igreja problemática, muito problemática. E aqui está dizendo que cada homem deve ter relações sexuais com a sua própria esposa, porque tinha pessoas ali que estavam tendo relações sexuais com a sua própria esposa e estava também tendo um ato extraconjugal, entendeu? Estava traindo a sua esposa. Eles estavam traindo. Aí Paulo está explicando aqui, pelo que eu estou entendendo pelo texto todo, é que o homem não pode ter relação sexual com a sua esposa, porque ele estava tendo relação sexual fora e depois vinha ter com a sua esposa. Esse era o problema. E eu vi aqui alguns vídeos aqui, alguns hebraístas, né, pegando explicando sobre isso. E eu, não, peraí, deixa eu ler direitinho, porque tem alguma coisa errada, porque para mim, até para mim estava errado. Até para mim estava errado. Aí quando eu descobri isso aqui, assim, tá vendo, ó? Quando a pessoa lê as Sagradas Escrituras com pressa, sem ter a percepção, você vê que é justamente isso que Paulo ele está falando. Olha, vocês não podem ter relação sexual com a sua esposa e tendo outro lá fora, e tendo outra lá fora. Não, vocês não podem ter relação sexual com a sua esposa, você tendo relação com outra lá fora, com outro lá fora, não pode. É isso que Paulo ele está falando aqui. A explicação que eu estou vendo correta
certamente seria essa a explicação. Mas vamos aqui um pouquinho. O marido, olha, o marido deve cumprir os deveres conjugais para com a sua esposa, para com a sua mulher. E da mesma forma, a mulher para com seu marido. Tá vendo como é que é? Não pode ficar tendo coisas extras conjugais e tendo com a esposa. Mentir para a mulher, essas coisas aí são coisas extras conjugais, que eu entendo. E da mesma forma, a mulher para com o marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo. Olha, tá vendo? Ó? O marido, a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo. E sim o marido o marido da mulher. Da mesma forma, o marido tem autoridade sobre o seu próprio corpo. Mas sim a mulher. Não se recuse uns aos outros. Isso aqui não é difícil de entender. Olha o que está falando. Não se recuse uns aos outros.